Bom dia, boa tarde, boa noite, investidores e demais pessoas interessadas em análise de empresas. Neste vídeo eu vou analisar a Companhia Brasileira de Alumínio, o ticker é CBAV3 na B3. Antes, um recado rápido, deem uma olhada aí no meu blog, o link está na tela e também está na descrição deste vídeo. A minha formação acadêmica e profissional está aí na tela. Se quiserem, podem parar o vídeo e ler, está aí. O último recado, os vídeos não recomendam compra ou venda de ativos financeiros. São estudos contábeis sobre a empresa e demonstram apenas a opinião do autor. O autor não se responsabiliza por eventuais prejuízos relativos a investimentos. Então, analisando aí a Companhia Brasileira de Alumínio, a CBA, a IPO foi feita em julho de 2021. Esses links que estão na tela e também estão aí na descrição do vídeo, é interessante para quem quer entender mais sobre a empresa, principalmente esse vídeo aqui, que eu achei bem legal, bem bacana de ver, e o site da empresa também, que mostra mais coisas sobre ela. É uma empresa complexa, né, tem muitos detalhes, né, e o vídeo é interessante de assistir. Então ela fez a IPO, ela arrecadou 1 bi e 610 milhões. Só a título de curiosidade, na IPO entraram 7.782 pessoas físicas, 10 clubes de investimento e 138 fundos de investimento, 7 entidades de previdência privada. Eu vou mostrar isso aqui para a gente ver o que aconteceu com a ação depois, né? Muita gente conseguiu vender no lucro, outros que seguraram até hoje não, né? Vamos ver aqui o valor de mercado e o gráfico, né? Na parte primária, que entrou no caixa da CBA, ao preço de R$ 11,20, entrou 700 milhões brutos. A oferta secundária que entrou no bolso do acionista vendedor, que foi a Votorantim, entrou 910 milhões. Então, de acordo com o prospecto definitivo, os recursos da oferta primária foram arrecadados para financiar o crescimento orgânico para os próximos 2 anos e seu crescimento inorgânico por meio de potenciais aquisições. Ela ficou, depois da IPO, ela cresceu, mas nem tanto, ela tem muitos projetos, é difícil de identificar em que ela aplicou os 700 milhões, a não ser que a gente esmiúce muito bem, mas acho que isso já não importa mais tanto, né? O importante aqui é analisar o que aconteceu aí e analisar o futuro, né? Mas a empresa, adiantando a conclusão, a empresa é muito boa, é uma empresa exemplar, mas os preços de venda dela não ajudam atualmente, né? Então, o acionista vendedor foi a Votorantim, que vendeu parte de suas ações, ainda é o controlador com 68,6%. Depois do IPO, teve um aumento de capital homologado em janeiro agora, e que foi feito no fim de 2023. Foi um aumento de capital pequeno para ajudar aí na crise que a Votorantim estava por causa da queda dos volumes, né? A queda das toneladas vendidas, né? E aqui os textos do aumento de capital. Esse texto aqui é da última demonstração contábil. Ela fala assim: diante do cenário mais desafiador de curto prazo, a CBA estruturou um plano para acelerar a melhoria da competitividade do seu negócio. Aí tem vários itens aqui: redução do capital de giro, otimização do portfólio, estabilização das salas de fornos, né? E entre eles, o aumento de capital por subscrição privada, né? Não foi pública. Foi um aumento de capital pequeno, foi em valores, eu vou mostrar mais adiante aqui, foi de 206 milhões diante aí do tamanho da empresa. E foi um preço bem pequeno, R$ 3,73, né? Contra os R$ 11,20 da IPO, né? Então, depois desse aumento de capital, a empresa passou a ter 651 milhões de ações. E aqui a gente vê o valor de mercado ao longo do tempo. Logo após a IPO, ela estava valendo quase 7 bi de valor de mercado, subiu depois, chegou a valer 12 bi de valor de mercado, subiu 77%, depois caiu 50% em relação ao 7 bi aqui, depois caiu mais um pouco e atualmente ela está R$ 4,20, está aí perto de 2,6 bi o valor de mercado. Está bem lá embaixo e mais adiante vocês vão ver que a empresa parece que está passando por uma tempestade perfeita, né? Aqui o patrimônio líquido, para ter uma noção do valor patrimonial da ação, né? Aqui o patrimônio líquido mostra o capital social já após o aumento de capital. O patrimônio líquido dos acionistas da CBAV
ele sofre redução aqui por causa dos prejuízos acumulados, né? E é importante esse destaque aqui, porque não é um percentual relevante aqui de participação de não controladores, mas chega aí a quase 5%, né? E o valor patrimonial tem caído. Antes era R$ 8,66, agora está R$ 6,71. Então, a ação ao preço de R$ 4,20 aí de quarta-feira, dia 13 de março de 2024, né? A ação está abaixo do valor patrimonial e ela pagou alguns proventos aqui, 2023, 2022, e nessa cotação aqui, se ela pagar no futuro o mesmo montante, está em torno de 9, 8% ao ano, que não seria nada mal, né? Mais adiante, as minhas conclusões, eu vou mostrar que pode estar atrativa, sim, essa ação, mas com vários perigos, né? A dívida, falando um pouco da dívida aqui, antes de entrar sobre os detalhes da CEBAV, por causa da queda da receita e queda do EBITDA, o índice dívida líquida sobre EBITDA subiu muito, passou para 7,7 vezes. Um nível, estourou a dívida dela, mas na relação dívida líquida EBITDA, porque a gente vai ver mais abaixo que a dívida líquida, na verdade, caiu um pouquinho, né, a dívida líquida. Com a dívida líquida estourando para cima, né, as ações caem fortemente. Mas eu acho que o problema não foi a dívida. Eu acho que o problema foi a queda de quantidade de alumínio vendida, mostrado mais adiante. A dívida está bem controlada. Então aqui a ação logo após o IPO tentou cair, subiu. Então o pessoal que comprou no IPO teve chance de vender aí com 77% de lucro, né? Mas aí depois ela caiu aqui, principalmente por causa da alta da Selic aqui em 2022, 2023, porque apesar da dívida dela ser controlada e a maior parte da dívida ser em dólar, a Selic é contra os clientes da CBA. Então, a Selic subindo, mesmo não atingindo diretamente a CBA, faz com que os clientes tenham menor poder de fogo, né, produzam menos, né, e aí a ação da CBA cai também porque a sua receita tende a cair. E aqui adiante foi a questão essa queda de R$ 9,00 para baixo, é questão das margens de lucro sendo pressionadas porque as quantidades vendidas caíram muito e os custos subiram. Eu vou mostrar adiante que foi uma tempestade perfeita aí que ajudou a ação a ficar aí em níveis bem depreciados. A dívida líquida, na verdade, caiu conforme quadra abaixo. Então, estou mostrando aqui a dívida líquida de 2021 até dezembro de 2023, a dívida líquida caiu de 3 bi para 2,3 bi. Como o EBITDA desabou, então a relação dívida-EBITDA subiu muito, porque no curto prazo a capacidade de pagamento da dívida fica muito questionada. No quarto trimestre de 2023, 2/3 da dívida eram denominadas em dólares. A gente pode ver aqui, ó, isso da dívida bruta, né? 3 bi de dívida em dólar e 1 bi em real. Então a dívida bruta dá 4,3 bi, ela tem em caixa esse montante aqui, a dívida líquida 2,3. Então 2/3 da dívida bruta era em dólar, o que é normal para essa empresa, porque a sua receita também é praticamente dolarizada, porque os seus preços de venda variam também de acordo com o dólar. E olhando o cronograma de vencimento da dívida, não parece nada sufocante, porque a dívida ela vem de longuíssimo prazo. A questão da queda das ações está na parte de quantidades de alumínio vendidas que caiu. Então aqui o cronograma de vencimento da dívida é lá para 2024, vence um pouquinho, 2027 que vence 4 bi aqui, ó. Então a dívida dela não tem problema nenhum. E além disso, a dívida dela, a gente vê as taxas que não são caras, né? Mesmo na parte em dólar aqui, 4,8 ao ano, né? Que essa parte, a maior parte aqui é indexada em 4,89 ao ano e uma taxa mais 2,55, quer dizer, não é uma dívida alta, né? Então, a questão dela não é dívida, isso aí eu já deu para perceber. Então, por que ela caiu tanto? Em resumo, custos subiram muito, volumes produzidos estagnaram e, obviamente, os volumes vendidos também estagnaram, preço de venda não ajudou, resultou em queda da margem bruta. A dívida continuou alta, mas os juros não pressionaram por causa do prazo de vencimento.
A receita caiu, a empresa precisou de dinheiro no fim de 2023. E ela fez aquele aumento de capital pequeno lá. Portanto, nem foi a dívida o problema, foi a parte operacional mesmo, queda de produção e alta de custos. E a gente vai ver mais adiante que um dos culpados é a China, né? Então, esse gráfico que eu fiz, começando aqui com base 100 no primeiro trimestre de 2020, a gente vê que a produção de alumínio Então, esses termos aqui, alumínio líquido, transformados e primários, são os custos. Né? Ela tem, em reais por tonelada de alumínio líquido, reais por tonelada de transformados, reais por tonelada de primários. A gente vê que essas três linhas, a linha azul, cinza e laranja, sobem muito aqui a partir de 2021. E o volume produzido? Fica estagnado. A gente vê aqui claramente, né? Então, os custos de em reais por tonelada dos principais componentes de matéria-prima da CBA subiram fortemente a partir do fim de 2021 e as quantidades vendidas e produzidas estagnaram. Aí o que acontece? Ela acabou tendo margem bruta em um trimestre, vou mostrar mais adiante, uma margem bruta negativa, que é extremamente ruim, né? Esse gráfico aqui entrega o que aconteceu. Aqui mostrando a receita líquida dos produtos vendidos e serviços prestados, a gente vê que a receita subia bem até 2021 e começa a cair fortemente aqui, né? E aqui outro gráfico que eu fiz aqui da margem bruta, margem de lucro operacional e margem EBITDA. Olha a margem operacional, como é que desaba para menos 40% no último trimestre, que é um absurdo, né? A margem bruta chega a ficar negativa aqui em menos 3%, né? A margem bruta que antes era gerada em torno de 15% a 20%, que já não é tão alta, mas mesmo assim gerava um lucro bom para ela, desabou aqui. Então, a partir do segundo trimestre de 2022, tem aqui uma tempestade perfeita, um pesadelo para essa empresa, por isso que a ação desabou, né? A relação entre volumes vendidos e volumes produzidos tende a ficar estável, então não foi problema de estocagem. A CBA produziu menos mesmo porque as vendas estavam caindo. Então aqui o volume produzido, o volume de vendas, é sempre em torno de 65%, 50%, 61%, a relação vendas-produção. Quer dizer, elas tendem a estocar aqui a mesma quantidade sempre, o mesmo percentual, mas como as vendas caíram aqui, ó, 128 aqui, né, ficaram estagnadas e os custos subiram, aí o que aconteceu? Teve prejuízo, até prejuízo bruto, né? E eu vou mostrar mais adiante que os preços de venda também não ajudaram. O gráfico do preço do alumínio negociado na London Metals Exchange, na Bolsa de Metais de Londres, né, é bem parecido com o gráfico da CBAV. É também parecido com o que acontece com o gráfico dos preços do minério de ferro com a Vale. Né? Então aqui o preço na LME, né, na Bolsa de Metais, o preço do alumínio, e aqui o gráfico da CBAV. Veja como é bem parecido aqui, de 2022 em diante. O gráfico é bem parecido. O preço do alumínio desabou aqui em 2022, a ação desabou também. E aí ele continuou caindo, a ação continuou caindo também. Aqui no fim, depois de 2023, o preço estabiliza e a ação tende a estabilizar e tentar começar a subir um pouco. Né? No longo prazo, o máximo que eu achei que foi 2019, o preço do alumínio ele subiu até 2021 e está no mesmo nível do início de 2021. Ele deu uma esticada aqui em 2022 e está no mesmo nível de 2021. Esse gráfico aqui mostra uma tendência de alta no longo prazo, né? Deu esse pico em 2022, provavelmente alguma coisa ligada ao Covid ou à China. Aí os preços desabaram e parece que vão ficar aí, talvez subir um pouco. A CBAV é bem otimista quanto ao preço do alumínio até 2028, eu vou mostrar mais adiante, né? Mesmo ela sendo otimista, a ação desabou depois que ela fez a apresentação. Eu vou mostrar mais adiante este aspecto. Então, a partir de julho de 2023, o preço do alumínio lá na Bolsa de Londres mostra uma leve tendência de alta, né? E a gente vê que a ação da CBAV3 também parou de cair, né? Então, será que é uma tendência para longo prazo? Vamos ver mais adiante, né? Aí, o grau de utilização da capacidade produtiva mostra o problema, queda na demanda de alumínio, né? Então, a gente vê aqui que em 2023, a parte de reciclagem é 52% só da capacidade, né?
O smelter caiu para 88%, a parte de fundição caiu para 69%. Em 2021, esses números eram bem melhores aí. A parte de fundição era 70%, a parte de smelter 96% da capacidade de produção, 98%, 99%, 98% aqui. Aí cai para 88%, né? E a parte de reciclagem, né, que caiu para 52%, antes era 81%, 85%, né? A gente vê aqui que o problema é o mercado, né, a baixa demanda do mercado aí por produtos de alumínio. A CBA é uma holding que tem diversas empresas, né? No quadro abaixo, eu tirei um print, né? Esse monte de empresas, um monte de usinas de energia que ela tem. Cada empresa aqui que faz alguma coisa, a Metalatex, né? A Lunorte, né? Aqui, Ventos, Santo Ancel Energia Renováveis, as empresas de energia dela, né? Então, ainda falta empresa aqui, mas o link está aí da estrutura societária, se vocês quiserem dar uma olhada, né? Brevemente, uma descrição das atividades da CBA, né? É atualmente a única companhia integrada de alumínio do Brasil. Ela atua desde a mineração de bauxita até a produção de um portfólio completo de produtos primários e transformados de alumínio, desempenhando também atividades de reciclagem. A integração vertical com autossuficiência de bauxita, alúmina e energia possibilita flexibilidade operacional à CBA para se ajustar às dinâmicas do mercado. A estratégia da companhia é concentrar as exportações de produtos transformados nesse site aqui de Pernambuco e atender o mercado local a partir do site de alumínio, da cidade do alumínio de São Paulo. O portfólio da companhia é amplo, com destaque para produtos primários, que considera os produtos lingote, alumínio líquido e produtos fundidos de valor agregado, como tarugo, vergalhão e lingote liga. Produtos transformados, que consideram os produtos folhas, chapas e extrudados. Todos são de valor agregado. A companhia ainda produz placas e bobinas casters, que são consumidos internamente para a produção de folhas e chapas. Os principais mercados de atuação da companhia são transportes, construção civil, embalagens, energia, bem de consumo, dentre outros. Isso aqui mostra que, apesar da dívida da CBA ser 2/3 em dólar, e parece que a parte em real é relativamente barata, esses setores aqui, transporte, construção civil, embalagem, energia, bens de consumo, depende de Selic baixa e PIB andando bem para poderem consumir, tanto no Brasil quanto no mundo, né? Então, ela indiretamente depende da queda da Selic, a CBA. A companhia possui usinas hidrelétricas próprias e participa em consórcio, suprindo o seu consumo de energia elétrica para a produção de alumínio líquido, o que garante alta competitividade em custos. O custo de energia representa, na média da indústria, aproximadamente 33% do custo total de produção do alumínio, enquanto que para a CBA representou 15% do custo de produção do alumínio líquido em 2023. Significa o seguinte: como a CBA ela tem as próprias usinas dela, o custo com energia é metade do concorrente. Essa empresa é espetacular, né? Só que está dando prejuízo, né? Se eu descrever tudo aqui nesse vídeo, vai ficar muito longo, né? Tem bastante material na internet para entender o que a CBA faz. Esse vídeo da própria empresa, sobre o processo produtivo, vocês deveriam ver, tá? Eu vi o vídeo e vou dar uns destaques aqui, né? Em resumo, o vídeo mostra uma empresa admirável, mas está ferrando com o acionista minoritário, pelo menos por hora, né? E não está apresentando lucro. A refinaria da CBA tem a menor emissão de carbono do mundo por causa do combustível para gerar vapor das caldeiras. 100% desse combustível é energia térmica, é de vapor gerado a partir da biomassa, que substituiu as antigas caldeiras a óleo e gás. Ou seja, ela é empresa verde mesmo. Na produção da alúmina, a CBA gera um resíduo, a que deu o nome de material C. Esse material C poderá servir de matéria-prima para cimento. A CBA já tem uma patente e ainda está em fase de estudo. Pensa bem, quem tem 68% da CBA é a Votorantim, que faz cimento, né? Já pensou? Esse material C, acho que o mercado não precificou ainda não. Vamos ver quanto tempo que a CBA demora para mostrar esse possível material C aí na composição do cimento, né? A CBA tem capacidade de gerar 100% da energia da produção da alúmina, ou seja, ela gera 100% da sua própria energia elétrica, né? Ela tem geradoras de energia a partir de fontes limpas e renováveis. A empresa é autossuficiente em energia. A empresa é referência mundial em produção de alumínio sustentável.
O alumínio produzido tem as seguintes destinações: envio para as empresas clientes, construção civil, montadoras de veículos, mercado de transporte, envio para a etapa interna de transformação plástica, que podem ser a laminação e a extrusão. Na laminação, o alumínio é transformado em chapas ou bobinas, de acordo com a necessidade dos clientes. Chapas mais finas ou grossas, podendo ser até folhas de alumínio. Na extrusão, a CBA recebe o tarugo e produz ferramentas de alumínio, que saem anodizadas ou pintadas, de acordo com os projetos enviados pelos clientes. Os produtos da CBA são aplicados em embalagens, bens de consumo, construção civil, geração de energia elétrica, dentre outros. A CBA tem um centro de soluções em que a empresa cria projetos de alumínio. Por exemplo, a marca Primora da CBA são soluções de alumínio específicas para a construção civil. A marca Alenium da CBA está em diversos produtos, como embalagens de alumínio. É uma empresa realmente completa nesse segmento, né? A compra de sucatas de alumínio é um dos pilares estratégicos da CBA. Ela tem uma linha de tratamento de sucata, uma fábrica feita só para isso. O alumínio é 100% reciclável e pode ser reciclado infinitas vezes. Isso é uma propriedade do alumínio, porque é diferente do aço, né? O aço pode ser reciclado algumas vezes, mas o alumínio ele é 100% reciclável e pode ser infinitamente reciclado. Portanto, é que 75% do alumínio aí da global está em circulação, ou seja, esse 75% do alumínio que tem por aí é sempre reciclado. Veja também o CBA Day, esse vídeo aqui do dia 19 de dezembro de 2023. Aqui as unidades da CBA, né, os segmentos, né, que está neste link aqui, vocês podem ver as localizações e os segmentos aqui. O segmento primário inclui lingote e VAP, transformados inclui folhas, chapas, extrudados, reciclagem inclui as vendas de serviços e outros, que inclui trade de lingote, alumínio e outros, alúmina e outros. Aqui ela põe os diferenciais competitivos dela, acho que eu já mostrei, né, falando mais acima, né? As estratégias dos negócios, está na apresentação aí, só para vocês darem uma lida aí na tela. O principal motivo, esse gráfico aqui é importante, da queda da lucratividade da CBA. A queda dos preços do alumínio, né, que também levou à queda das quantidades vendidas. Aqui o gráfico, esse quadro foi feito pela CBA. A preocupação com a economia global ainda persiste, isso em 19 de dezembro de 2023. Sendo também um fator de influência relevante no preço do metal. Então aqui o preço, eu já mostrei o gráfico anteriormente, o preço desabou, né? A redução dos prêmios, de menor interesse dos consumidores devido à proximidade do fim do ano e risco do aumento de estoques. Aí isso é do ano passado, né? Mas o preço estava caindo. Eu já mostrei que o preço começou a subir agora em 2024, né? Aqui a composição dos custos de produção, só para a gente dar uma olhada aqui, que é alumínio líquido, primário, transformados, né? Aqui a gente vê aqui que os custos subiram bastante aqui, ó. O alumínio líquido subiu de 6 para 10 reais por tonelada, né? Então é 6 mil reais para 10 mil reais por tonelada. Os primários subiram de 7 para 11 e os transformados subiram os custos de 13 para 18 mil. Isso é custo de produção. Então, e as vendas caíram, quer dizer, tempestade perfeita. Custo de produção subindo, venda e preço de venda caindo, né? Então a ação tinha que desabar mesmo. Como mostrado mais acima, os custos por tonelada subiram, mas as quantidades produzidas ficaram estagnadas na comparação 2021 e 2023. Então, eu já mostrei esse gráfico anteriormente, estou mostrando de novo aqui, porque acho que é o gráfico mais importante desse vídeo, que mostra aqui o descasamento, né, entre quantidades vendidas, que também equivale à quantidade produzida, tá? Pelo que eu já mostrei. Ela estagnou a partir daqui, e olha aqui os custos, como é que foram lá para cima. Então, é um descasamento assim que parece que dificilmente ocorre, né, em alguma empresa. Então, a ação desabou. Na apresentação de 19 de dezembro de 2023, a CBA mostra que há perspectivas positivas para a indústria do alumínio até 2028. A China parece que tende a se tornar importador líquido de alumínio. Mas observamos que em 2021 e 2022 a China já estava com déficit de produção de alumínio e mesmo assim o preço do alumínio na Bolsa de Londres caiu. Se no futuro a previsão do gráfico basta se concretizar, talvez CBAV3 volte a subir e até ultrapasse R$ 21 até 2028. Mas até agora nada. Então aqui a previsão da própria CBA, né, ela espera que até 2028 a China fique com déficit de produção aqui, né, e com isso a CBA espera que os preços façam isso aqui. Aqui tem 8, isso aqui foi a própria CBA que fez.
estimativas para o preço do alumínio. Tem uma linha aqui que o alumínio dispara aqui, né? Praticamente uma crise do alumínio. E tem outras linhas aqui que eles sobem menos até 2027. Mas se acontecer isso aqui, a CBA vai subir, né? Mas veja que são 9 projeções, né? Eu não sei onde ela conseguiu isso, né? Você vê que tem um que fala que vai subir vai disparar em 2025. Se acontecer esse preço aqui de 4.800, né? Por preço do alumínio em 2025, o preço da ação vai para 40, porque não estava antes, né? Seria um preço maior do que quando a ação estava 21, né? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Seria um pouquinho maior, né? A ação vai para 30, 40, né? Será que acontece isso? Bom, eu estou meio cético, né, quanto a isso. Não acho que a CBA vai quebrar no curto prazo. Apenas vai ter que se adaptar, como mostra a apresentação abaixo. Então, aqui os planos dela no curto prazo, aí, né? Para se adaptar. E a CBA finaliza a apresentação de 19 de dezembro com a mensagem que mostra que espera melhorias para o futuro. O mercado não acreditou muito. Então, aqui as principais mensagens dela, né? Menor tração da demanda atual nos países, exemplo da China, expectativas de redução das taxas de juros tendem a favorecer a demanda no próximo ano. Esse item aqui. Ela está esperançosa para o futuro. Aí, depois dessa apresentação aí bem otimista, que foi 19 de dezembro, olha o que aconteceu com a ação. A ação estava aí perto de R$5, depois da apresentação desabou para R$3,80. Está se recuperando agora. Quer dizer, o mercado não gostou muito da apresentação otimista, né? O mercado focou nos números aí. E o mercado também vai focar nos números. Se a empresa se recuperar, a ação vai subir também, né? Aqui a demonstração de resultado em percentual da receita líquida, para a gente mostrar aqui que o lucro bruto desabou aqui, né? Que é terrível em 2023. Em verde, eu destaquei em verde os aspectos positivos. Então, a margem bruta estava perto de 18%, 20% em 2018. Em 2021 também 25%, 20%, 24%, 28%. E desaba para menos 3% aqui, terceiro trimestre de 2023, né? Aí as outras despesas também sobem, né? Enfim, é um desastre essa parte aqui do fim de 2023, 2022. Mas se ela voltar para essa parte aqui de 2020, nessas margens, 2021, a gente vê aqui EBITDA ajustado bom aqui, né, que eu marquei em verde, lucro aqui em vários trimestres bons, mas em muitos trimestres não deu lucro bom, né? Mas mesmo assim, se ela pegar uma tendência boa, veja que 25% de lucro líquido, essa parte aqui, 21, 18, 20, né? A ação pode subir. Então, tem que ver o que vai acontecer no futuro. Se ela voltar para essa tendência aqui de 2022, 2018 de margens, né? A ação pode subir muito, né? Aqui o texto da CBA. Ela avançou em seu plano estratégico de aumentar a representatividade em reciclagem com o início da nova linha de tratamento de sucata da Metalatex, né? E no mercado global de alumínio, principalmente devido à queda da demanda, o preço ficou pressionado, reduzindo de forma expressiva a receita líquida da companhia. As margens também foram impactadas pela inflação e aumento de custos, não foram suficientes para fazer frente às despesas operacionais. Esse texto aqui é da CBA, e eu usei para explicar esse horror que foi aqui o 2023 para a empresa, né? O aumento expressivo na perda do valor justo, que é o teste de impairment sobre os contratos de excedente de energia, foi o principal fator para o aumento da rúbrica outras despesas e combinado aos efeitos das margens brutas do exercício, contribuíram para que a empresa mostrasse prejuízo operacional. Então, é a tempestade perfeita. Até a questão da energia, que ela é autossuficiente, deu problema aí para a CBA. Quer dizer, eu acho que dificilmente essa tempestade perfeita pode acontecer no futuro, né? Esse é um show de horrores. Sobre a instabilidade operacional nas salas Fornos, neste último trimestre a recuperação gradual foi mantida, com consequente aumento de produção de alumínio líquido. Então, pelo menos isso aqui, deu uma melhorada, que ela teve instabilidade ainda nas salas Fornos, né? E deu uma melhorada aí. No gráfico que fiz abaixo, o que falta? Falta a linha de quantidades produzidas, linha azul de volume, acompanhar as linhas de receita líquida, de preço do preço de venda em reais e dos custos. Em resumo,
O quadro abaixo confirma que a CBA entrou em dificuldades porque não conseguiu aumentar quantidades vendidas. Seus custos subiram junto com a Selic e com o dólar. Assim que a CBA aumentar quantidades vendidas, parece que haverá boa lucratividade na sua demonstração de resultado, mesmo que os preços não subam muito. Então aqui, eu fiz esse gráfico aqui com base 100 aqui para comparar todos esses itens, né? Que é preço do alumínio em reais, né? O preço do alumínio em dólares, essa linha laranja, né? Em reais está aqui em amarelo com pontos azuis. Então, essa linha é a linha dos preços de venda da CBA em reais. A gente vê aqui que é diferente dos preços de venda em dólares. Por quê? Porque o dólar subiu, né? O real se desvalorizou em relação ao dólar. Então, ela ficou mais distante aqui. E antes estava mais junto aqui em 2019, quando o dólar estava lá perto de 3, 4 reais, né? E então aqui, o que acontece? O preço de venda dela em reais sobe. Aí o que acontece? O custo, que é a linha cinza, sobe bastante também, acompanhando o dólar em reais. E o volume produzido? Falta ele subir, foi estagnado aqui, né? Lembrando que o volume produzido é praticamente igual ao volume vendido, né? E a receita líquida? Ela subiu também aqui, começou a cair aqui a partir de 2022, que é onde a ação começou a desabar, né? Então, a gente vê aqui um problema. Falta essa linha azul aqui do volume produzido chegar aqui perto aqui da linha de custos, que os custos subiram demais, veja a linha cinza. Quando é que será que isso vai acontecer, né? Essa é a questão, porque se a linha de quantidade subir, os preços estagnarem aqui em dólar ou em real, mantiverem nesse nível, ou subirem um pouco, como já está começando a acontecer, e a linha da receita começar a subir também para ultrapassar a linha de custos, que é a linha cinza, né? Aí nós vamos ver a ação subir. A grande questão é quando é que isso vai acontecer? Vai demorar mais, né? Vai ficar pior ainda? Vai melhorar? Esse gráfico, para mim, é um importante gráfico deste vídeo, o outro gráfico importante desse vídeo, né? Que mostra o problema da CBA. Quantidades vendidas é a falta de demanda mesmo. Porque a empresa não tem outros problemas, pelo menos que eu acho, né? Então, o texto da administração do release do quarto trimestre, né? Ela mostra que a estabilidade operacional refletiu a queda de 4% de custo em relação ao trimestre anterior, né, com destaque para a redução dos custos fixos em 14%. Começou a melhorar um pouquinho, né? Por outro lado, aí que vem o problema principal. O cenário do mercado global de alumínio seguiu desafiador no último trimestre de 2023, com o arrefecimento da demanda, quer dizer, queda da demanda dos países, excluindo China, apesar de uma leve melhora na demanda da China. O preço médio do alumínio manteve-se praticamente estável, quer dizer, o preço manteve-se estável, mas a demanda, as quantidades, né, vendidas não subiram, até caiu, né? O mercado de alumínio vive um momento no qual o foco das atenções tem sido a demanda, como eu falei aqui desde o início do vídeo, né? O aumento das taxas de juros nos Estados Unidos e Europa, veja que não é só a Selic, né? Veja que é Selic no Brasil, Selic dos Estados Unidos, Selic da Europa, né? Quer dizer, Selic alta acaba com a demanda do alumínio. Impactou negativamente a demanda durante o ano. Além disso, o setor da construção civil na China acelerou de forma mais lenta, quer dizer, ficou mais lento, né, que o esperado após a reabertura dos mercados com o fim do lockdown, o que também contribuiu para uma demanda mais fraca. Quer dizer, a CBAV está aí, parece que passando por uma ressaca pós-Covid, né? Então, tudo isso está acontecendo com a CBAV, parece que é efeito do Covid, aí é feito de 2, 3 anos depois, né? Parte dessa demanda mais fraca foi compensada pela transição energética, que teve uma demanda mais acelerada que esperada. Então, uma leve esperança de recuperação aqui. Do lado da oferta, após a reabertura das operações do meio do ano, o governo local de Yunnan anunciou novamente o fechamento da capacidade da região em novembro. Quer dizer, a China, como já mostrei no gráfico anterior, ela está com déficit de produção de alumínio. A província, que tem 80% da energia elétrica proveniente de geração hidrelétrica, vem sofrendo com a seca desde 2022 e fez com que o governo novamente ordenasse fechamento de capacidade de alumínio para priorização de outros setores. Vocês entenderam aqui, né? Por causa da seca, isso contribuiu um pouco aí para
para melhorar o mercado, porque a China teve que reduzir drasticamente a produção de alumínio por causa da seca, né? Da seca que reduziu a geração de energia, né? Então, veja aí como é complexo, né? Não é muito fácil analisar a CBAV e os mercados dela, né? Dessa vez, a capacidade fechada foi de 1,16 megatoneladas e o mercado volta a especular quando e se essas operações serão reabertas, apesar de não existir um consenso no momento. Quer dizer, isso aqui é importante, porque se a China voltar a produzir, pode ter mais pressão aí na oferta, quer dizer, o preço do alumínio pode voltar a cair. Então, é um aspecto que quem se interessar pela ação da CBAV tem que monitorar, ver se a China vai voltar a produzir alumínio fortemente como produzia antes. Neste cenário, o ano de 2023 encerrou com superávit de 574 mil toneladas no balanço de oferta de demanda de alumínio, de acordo com a consultoria ONU. Quer dizer, 574 mil toneladas a mais em oferta. Quer dizer, o mercado ainda está sobre-ofertado, está com muita oferta, né? Com exceção de 2020, o ano da pandemia, este é o primeiro superavitário desde 2018 no mercado de alumínio. O ano encerrou com 51 dias de estoque em dias de consumo, considerado os estoques totais, sendo esse o segundo menor patamar desde 2007. Quer dizer, é a tempestade perfeita aí para a CBAV, né? Aqui ela continua falando dos estoques, né? Falando que ainda estima-se em torno de 80% dos estoques oficiais da Bolsa de Metais de Londres são de origem russa, número que pode ser ainda maior, dado que a União Europeia tem intensificado as ações de banimento contra a Rússia. Ainda tem um problema do alumínio da Rússia ainda, quer dizer, veja que é complexo, né? A fraca demanda ela volta para a demanda. Durante os últimos 3 meses do ano também impactou negativamente os prêmios regionais. Aí é prêmio com relação ao preço de venda. Né? No Brasil, ela fala que está, aqui já falando do Brasil, o mercado aí de demanda, né, de procura por alumínio, né, teve um bom desempenho aqui em vários segmentos. Né? O setor de embalagem também apresentou uma curva positiva de crescimento. Isso é uma boa notícia para o Brasil, né? Que o Brasil aí se está demandando mais alumínio, quer dizer que as coisas estão melhorando e isso é bom para as outras ações da bolsa, né? Aumenta a confiança do consumidor, né? Setor de veículos, no setor de veículos, né? Então caiu aí a demanda para as montadoras, né? Então, mas o setor de eletrificação, a demanda de alumínio subiu por causa da demanda exponencial por fontes de energia limpa, né? Então, aí tem a questão de importação. Devido ao efeito da queda do dólar ao longo do ano, as importações tiveram um aumento nesse último trimestre em relação ao trimestre anterior. Quer dizer, a CBAV ela concorre com o alumínio importado, né? Então, veja como é complexa essa análise, né? Então, as importações de alumínio apresentaram um aumento de 4% no quarto trimestre de 2023 versus o trimestre anterior, principalmente do alumínio primário. Porém, enquanto comparado a 2022, está abaixo em 26%. Quer dizer, subiu em relação ao último trimestre, mas caiu no ano. Quer dizer, dados duvidosos, né? Bom, ela termina aqui que existem maiores preocupações com a demanda global no curto prazo de alumínio. Esse aqui é o problema, né? Então, a demanda ainda não está mostrando bons sinais de aumento, né? Aqui ela resume isso aqui em quadros, né? A demanda da China praticamente estável, com queda no resto do mundo, gerando maior superávit no quarto trimestre por demanda de alumínio. Né? E estoques globais seguem perto da linha de equilíbrio, enquanto os estoques oficiais registram aumento. Quer dizer, teve um aumento de estoques aqui a partir daqui, né, de 2022, tanto é que aumento de estoque significa que significa queda na demanda, né? E os estoques globais em dias de consumo estão caindo. Tem uma certa discrepância entre esse gráfico e este aqui. Quer dizer, a situação já esteve pior em 2020, mas a CBAV estava melhor em 2020. Veja que a análise é complexa, né? Qual gráfico que ganha, este ou esse, né? O alto percentual de metal de origem russa nos estoques oficiais pode ser um impulsionador do aumento de preço, dependendo de como as barreiras comerciais seguirão. Quer dizer, ainda tem questão da Rússia ainda, né? O preço lá na Bolsa de Metais de Londres continua em patamar que reflete uma recuperação mais lenta da demanda do mundo. Como eu já mostrei anteriormente, parece que
fez fundo aqui os preços em 2023, está começando a se recuperar a partir de 2024, tá? Como eu já mostrei. Então a CBAV está identificando que começou uma leve recuperação dos preços, o que também indica uma recuperação da procura por alumínio, né? Mensagens finais, né, que ela põe aqui na última demonstração dela. A demanda segue favorável no mercado doméstico. Na China, o investimento em energias renováveis pode impulsionar o aumento da demanda, enquanto no resto do mundo a redução das taxas de juros deve ditar esse ritmo. Quer dizer, depende da Selic de todo mundo aqui a CBAV, né? Apesar do cenário desafiador, a aceleração da demanda relacionada à transição energética poderá impulsionar os preços do alumínio. Eu também acredito nisso, né? Aqui ela fala da sala dos fóruns, mas acho que é um problema menor, né? E plano de recuperação dela também acho que é um problema menor. Bom, agora as estimativas para o futuro, né? Eu não vou fazer estimativas para DRE futuras, porque a análise já me permite algumas conclusões. Lembrando que eu não recomendo compra ou venda de ativos financeiros. Conclusões. A CBA é uma empresa admirável por sua estrutura integrada de produção de alumínio. Tem sua mineração, passa pelo desenvolvimento de estruturas de alumínio para clientes. Fabrica o alumínio com energia própria e limpa. Tem foco nas sucatas de alumínio, completando suas qualidades. Entretanto, ela depende da demanda e dos preços de vendas, dos quais ela não tem nenhum controle. São as condições de mercado que determinam seus preços de venda e a demanda. Ela faz um bom trabalho nos custos e despesas, mas no momento não é o suficiente. Pelo que entendi, a partir de 2021 a empresa passa por uma tempestade perfeita, ou seja, vários fatores estão contra a empresa. Seus custos subiram, sua receita em reais também, mas as quantidades não subiram, principalmente por causa da China. A empresa, na teleconferência do último trimestre de 2023, comenta sobre o problema na China e a importação de produtos de alumínio pelo Brasil, com possível efeito dumping. Então, tem essa questão também de possíveis barreiras tarifárias, que é uma questão complexa. Então, repetindo aquele gráfico que eu mostrei, né, das quantidades, né, a linha azul aqui, a partir de 2021, que destoa. Essa linha azul das quantidades vendidas também, é o volume produzido que é igual à quantidade vendidas. Elas deveriam ter seguido aqui a linha de custo dos produtos, que é a linha cinza, mas não seguiram. Esse que é o problema dela, demanda. A dívida financeira da CBA não foi a grande vilã. É uma dívida alta, mas controlada, como eu já mostrei. Pelo que entendi, a pressão vem da falta de demanda pelo alumínio até o momento. Quando os preços do alumínio subirem, principalmente as quantidades vendidas subirem, a CBAV vai subir sim, a CBAV 3. A empresa é boa e está preparada para mostrar bom lucro em um mercado favorável. A CBAV pode atingir 15, 21 ou até mesmo R$30 até 2028, caso o cenário favorável mostrado pela empresa se concretize no futuro. O slide de 19 de dezembro de 2023 é esse aqui. Lembrando que eu não recomendo compra ou venda de ativos financeiros, né? Não recomendo. Essas projeções foram mostradas pela empresa na apresentação de 19 de dezembro de 2023 e mostram 9 projeções. Eu já mostrei e vou mostrar de novo. Uma das projeções mostra que o preço do alumínio disparando aqui em 2025. Nesse cenário aqui, a CBAV ia para R$30, né? Mas aí tem outras projeções mais conservadoras, né? Eu tenho dúvidas sobre o que fazer com o CBAV 3. Eu não tenho, nunca tive, mas parece ser a hora de comprar sim. Eu acho que quando começar a subir, não vai parar até uns R$30. Mas vai subir a partir de quando, né? Dá para começar a comprar, aguentar a queda e fazer o famoso preço médio, né? Eu não sei, mas estou de olho. Lembrando que eu não recomendo compra ou venda de ativos financeiros. A queda da Selic, como eu falei, vai ajudar se ela começar a despencar aqui, como eu acho que vai despencar, como eu tenho falado nos meus vídeos aí. Os vídeos não recomendam compra ou venda de ativos financeiros. Obrigado por terem assistido, curtam o vídeo e divulguem para me incentivar a fazer mais análises.